بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو يطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له، أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, depois de termos abordado acerca da recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, em particular o dia de hoje, um dia especial, recordar os irmãos das tarefas que nós temos neste dia, o dia de Jumu'ah, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou, seja a recitação do Surat Al-Kahf, que há benefícios por recitar este surah, conforme os hadiths mencionam que Allah subhanahu wa ta'ala criará uma luz para aquele indivíduo que recitar este surah, assim como virtudes deste dia, aquela pessoa que recitar o Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala irá proteger este indivíduo de fitna, do Dajjal. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse nos afazeres do dia de Jumu'ah, enviar abundantemente salat e salam para ele. É o único pedido que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, que vai ao seu próprio benefício. Nunca fez um pedido ao seu ummah para beneficiar a sua pessoa. A única coisa que ele disse, que a sexta-feira é o vosso melhor dia, enviem abundantemente bênçãos, salat e salam para ele, porque estas bênçãos lhe serão, ou salat e salam que nós enviamos para ele, são-lhe apresentados, portanto, sendo mencionado o nome de cada indivíduo que enviar salat e salam para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, e no outro hadith vamos encontrar ainda, ele disse: Al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. O avarento é aquele indivíduo quem eu sou mencionado diante dele e ele não envia salat e salam para ele, dizendo sallallahu alaihi wasallam: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Nabi, como nós achamos mais conveniente, e enviamos isso para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Dentre os aspectos que vamos mencionando, incentivo às boas práticas, uma das coisas que é importante nós termos em consideração, uma vez que estamos embalados nas práticas boas, estamos embalados nos afazeres, no mês de Ramadã, um mês cheio de bênçãos, onde Allah subhanahu wa ta'ala derrama bênçãos aos seus servos. Uma das coisas que nós temos que ter em consideração é sermos vigilantes nas nossas ações. Sermos vigilantes significa nós praticarmos, sabermos o que estamos a fazer e preservarmos aquilo que nós praticamos. Nós temos que saber que Allah sabe tudo o que nós praticamos, até a traição dos nossos olhos. Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Conforme o versículo do Corão, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ. Allah subhanahu wa ta'ala sabe quando os nossos olhos estão a trair. Quando é que nós estamos a olhar para algo e enganamos a nós próprios como não estivéssemos a olhar. Allah subhanahu wa ta'ala sabe. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. E aquilo que os nossos corações ocultam, Allah subhanahu wa ta'ala sabe. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah é conhecedor daquilo que está no íntimo, não é? Na parte mais profunda
do nosso coração. Aquilo que está nos nossos íntimos, Allah subhanahu wa ta'ala sabe. وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Allah diz, nós criamos o homem e nós sabemos tudo o que o seu íntimo lhe sussurra. Tudo que vai dentro dele, Allah subhanahu wa ta'ala diz, ele tem conhecimento. Portanto, nós temos que ser vigilantes nas nossas ações. Há vezes em que os nossos olhos querem trair, nós temos que saber dizer para esses olhos, olha, tu estás a trair, Allah sabe da traição que você está a fazer. Nós sabemos muito bem o que, todos nós entendemos o que estamos aqui a mencionar. A traição dos nossos olhos, nós sabemos. Portanto, temos que ter em conta que Allah subhanahu wa ta'ala sabe daquilo que nós fazemos. O profeta sallallahu alaihi wasallam era vigilante nas suas ações. O profeta sallallahu alaihi wasallam era vigilante ao ponto dele, apesar da posição que ele alcançou, apesar do nível que ele estava perante Allah subhanahu wa ta'ala, ele ainda efetuava práticas facultativas numa porção longa à noite. Aisha radiallahu anha narra que o profeta sallallahu alaihi wasallam كان يقوم من الليل حتى تتفطر أو حتى يتورم, conforme as narrações. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia qiyam al-layl à noite até os seus pés ficarem inchados. Aisha, olhando para aquilo que era sacrifício do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse, Ya Rasulallah, lima tasna hada? Por que tu estás a fazer isso? وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah te perdoou tudo o que você fez, o que você vai fazer. Allah subhanahu wa ta'ala já perdoou. Por que você está a sacrificar tanto assim? Está-se a matar. Por quê? Outras palavras, nossa linguagem. Estás a matar, por quê? O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu com palavras, subhanallah, uma lição que fica para todos nós. Se eu tenho esta posição, se eu alcancei esta posição, diante Allah subhanahu wa ta'ala, afala akuna abdan shakura. Eu não posso então ser um servo grato. Como é que ele está sendo grato? Fazendo mais ações. Mais. Não é? É o que o profeta sallallahu alaihi wasallam está. É aqui a vigilância das ações. Ele alcançou uma posição, portanto, a forma de ser grato a Allah subhanahu wa ta'ala é de fazer ainda mais. Porque Allah deu-lhe essa posição, como gratidão, ele se entrega mais e se empenha, não é? Allah subhanahu wa ta'ala. Sermos vigilantes, optarmos pelas, nós falamos aqui, kathratu turuq al-khair, a vastidão dos caminhos do bem. Tudo que for do bem, você pode praticar, em particular no mês de Ramadã, apesar das nossas boas ações não se confinarem, né, ao abençoado mês de Ramadã, mas nós temos que optar pelas boas ações sempre, em particular, conforme disse, no mês de Ramadã. Vou partilhar aqui um hadith que nós podemos entender do bem que nós podemos fazer. Há vezes em que nós pensamos que o bem é pegar o tasbih, fazer muito dhikr, conforme falamos ontem. O fazer o bem é fazer muitos e longos salatos facultativos. Vamos ver aqui uma pilha, não é, de boas ações que nós podemos fazer. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, começando o hadith com ahabbul a'mal, as melhores ações ou as ações queridas por Allah subhanahu wa ta'ala. Ações queridas. Você pode praticar uma boa ação. As boas ações são queridas, sem dúvida. Mas aqui o profeta está a dizer no superlativo, ahab, as mais queridas ações por Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, ahabbun nas, primeiro, ahabbun nas, as pessoas mais queridas por Allah subhanahu wa ta'ala, anfa'uhum linnas, são aquelas pessoas que mais beneficiam as outras pessoas. Mais beneficiam as outras pessoas. Fazem o bem para beneficiar as outras pessoas. Essas pessoas são queridas por Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. E das ações queridas por Allah subhanahu wa ta'ala, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, sururun yudkhiluhu ala muslim, a alegria que você cria num muslim. Alegria que você cria. Como é que você pode criar alegria num muslim? Fazer ele alegre, ajudando. No hadith aqui vou mencionar vários, ajudando e fazendo bem, aliviando uma aflição, aconselhá-lo, acalmar momentos tensos dele, aflição, tudo isso que traz alegria no muslim.
profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ahabbu al-amali ila Allah", considerou como ações mais queridas por Allah subhanahu wa ta'ala. Aw yakshifa anhu kurba, deu um sorriso nele, ou lhe aliviou uma dificuldade. Ele está aflito por alguma coisa, você aliviou a dificuldade. Aw yaqdi anhu daynan, ele tem uma dívida, não consegue pagar, você ajudou ele a pagar a dívida. Como ajudou? Por exemplo, você não quer dizer que você tem que liquidar a dívida dele, mas você pode ajudar ele a pagar. Você tem um valor que não vai precisar tão já, e ele está aflito, está sendo pressionado, corre risco de começar a até ser cobrado juros. E você alivia a conta dele e depois ele fica a pagar a ti. Aliviou uma situação dele, estava aflito. Aw yaqdi anhu daynan, ou até pode aliviar a dívida dele. É uma pessoa necessitada, tem dívidas, não consegue pagar, e você tem até valores de zakat. Você alivia a dívida dele, não é? Alivia a dívida dele é uma das formas, conforme aqui podemos entender deste hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aw yatrud anhu ju'an, ou você afasta a fome dele. Afastar a fome é alimentar a pessoa, afastar a fome é criar mais postos de trabalho, não é? E criar um emprego. Você está a afastar a fome da pessoa porque ele vai trabalhar, vai receber salário e ele vai poder se alimentar. Você ensinou ele a pescar e não lhe deu peixe. Portanto, é uma das coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam que menciona: "Aw yatruda anhu ju'an". O profeta sallallahu alaihi wasallam diz aqui a seguir, muito interessante: "Wala an amshi ma akhin fi hajatin أحب إلي من أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد مدينة شهرا". Eu prefiro sair com o meu irmão para preencher as necessidades dele. Tem uma aflição, tem algum problema, furou o pneu, ele veio e pediu a ti ajuda, você foi para ajudar ele a substituir o pneu dele. O profeta sallallahu alaihi wasallam, este é um exemplo, qualquer que seja a aflição que ele tem. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: eu prefiro sair e ir ajudar o meu irmão a preencher umas necessidades, a preencher uma necessidade dele. Isso é mais querido para mim do que eu fazer a itikaf no masjid do profeta por um mês. Parece uma coisa simples, mas você aliviou a situação de alguém. Alguém está aflito e você foi para aliviar a situação dele. Várias podem ser. Eu dei um exemplo uma vez, estava a falar deste hadith. Imaginemos, você está nessa viagem, está numa viagem, numa zona perigosa, está escuro. Você encontrou um irmão lá, um muslim, conforme o hadith aqui menciona, que está aflito, furou o pneu, ou não tem macaco, a chave de roda ele não tem, está naquela escuridão, e você simplesmente ali para parar, ele quer trocar o pneu dele, você parou, ligou a tua luz, longo alcance, para facilitar ele e poder trocar o seu pneu. Você não tem noção da boa ação que você fez. E não só está num lugar abandonado, algum mal pode lhe acontecer, está aflito, você parou, olha, irmão, faça o seu trabalho, eu vou acompanhar a ti, vou te fazer companhia neste tempo. Ele fica tranquilo e vai fazer o trabalho dele. Pequenas coisas. Se a senhora que era uma senhora de má vida, não é? O hadith fala uma prostituta continuamente a cometer adultério, viu um cão morrendo de sede. Ela estava sedente, chegou num lugar, ele bebeu água num poço e viu um cão na mesma situação. Ela disse: este cão está a passar pela mesma situação que eu estava antes, quer beber água. Portanto, ela o que fez? Tirou o sapato dela e tirou água neste poço e deu o cão de beber. Allah ficou tão satisfeito com este gesto dela e perdoou ela por fazer uma boa ação para um cão. O que dizer para fazer uma boa ação, beneficiar, não é? Ashraf makhluqat, melhor criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o homem.
não é? Aquele que Allah honrou, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam, nós privilegiamos o filho de Adam. Portanto, pequenas coisas que nós podemos considerar, não é? podemos achar insignificantes, mas nos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala é uma ação nobre. E nós temos que fazer isso para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, não para lhe exigir e cobrar a posterior. Não é? Esta é a diferença. Fazemos por Allah. Não é para um dia dizer, olha, você lembra, uma vez você estava aflito, eu que te ajudei. Apaga tudo aquilo que você fez do bem. Porque você estava a fazer para a posterior dar troco àquela pessoa a quem você fez o bem. Portanto, nós fazemos, primeiro que sejam coisas ínfimas. Fazemos o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito. Aqui o professor Salam está a fazer uma comparação com itikaf no Masjid Nabawi. Fazer itikaf no Masjid Medina. O profeta está a dizer, eu sair, preencher necessidade de alguém, não é? Sair para preencher necessidade de alguém. O profeta Salam disse, eu prefiro fazer isso do que fazer itikaf no Masjid Medina durante um mês. وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Aquele indivíduo que conter a sua ira, Allah subhanahu wa ta'ala irá ocultar os seus erros, as suas falhas no dia de Qiyamah. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Aquele indivíduo que estiver numa posição de se vingar, e ele tem capacidade de se vingar. Alguém lhe insultou, ele consegue dar uma tapa, chapada naquele indivíduo que lhe insultou. Alguém fez-lhe mal, ele tem a capacidade de se vingar em retorno daquela pessoa, da outra pessoa, aquilo que foi causado por outra pessoa. Mas ele deixa por Allah. Quem tem capacidade, ele deixa por Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. No dia da Qiyamah, Allah irá encher o seu coração de esperança do perdão, esperança da salvação, do temor daquele dia, né? da situação daquele dia. وَمَنْ مَشَى مَا أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى تَتَهَيَّلَ. Aqui nós falamos, a vontade do profeta sallallahu alaihi wasallam em preencher a necessidade de um muçulmano. Ele saiu com esta pretensão. Se preencheu ou não preencheu é uma coisa, mas ele saiu para preencher a necessidade. Mas aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam diz agora, aquele que caminhar com seu irmão para preencher alguma necessidade, até concretizar esta necessidade, que te preencheu a necessidade dele. Você saiu para, alguém disse que tem algum problema, você foi para lhe ajudar, pode ter conseguido, pode não ter conseguido. Esta é uma coisa. Outra é, você foi por uma necessidade e conseguiu resolver este problema. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. Allah subhanahu wa ta'ala irá manter os seus passos firmes no dia em que os passos irão escorregar, os pés irão escorregar, não é? Onde que se refere isso? Onde que as pessoas irão escorregar? No Sirat. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Allah irá manter firme os passos e os pés deste indivíduo. Portanto, aqui estamos diante de várias ações. Não estamos aqui a falar em nenhum momento só de salat. Essas são coisas obrigatórias. Farad, por exemplo, nós sabemos que são ações que agradam a Allah. Mas há coisas aqui que nós nem sequer imaginamos, são coisas que agradam a Allah. Primeira coisa que nós falamos, um sorriso que você cria na pessoa. Sorriso que você cria. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Não ache insignificante as boas ações, por mais que seja encontrar com seu irmão com uma cara sorridente. Você cria sorriso na outra pessoa, encontrou, a pessoa sorriu. Com o teu salam, com o teu encontro, um muçlim. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, não considerem insignificante essas boas ações. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que tenhamos o tempo todo a consciência e sermos vigilantes nas nossas ações e seguirmos aqui aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos incentiva. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.